Fala galera, meu nome é Suelen e vocês sejam muito bem-vindos ao Arrumando a Mala. Bom, o vídeo de hoje vai ser histórico, tá bom? Eu continuo aqui em Dublin e eu vou contar pra vocês hoje um pouquinho de uma época muito difícil que a Irlanda passou. Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, ative o sininho, deixa o like, comentário e compartilhe com os amigos. Então, vem comigo conhecer mais um pouquinho da história da Irlanda? Fala galera! Então, seguinte, meu tempo na ilha está acabando, mas eu não podia deixar de mostrar esse lugar aqui para vocês e contar um pouquinho da história e do período, acredito que mais difícil que a Irlanda passou. Eu tô aqui hoje, mesmo com frio e com chuva, então, gente, valoriza aí, deixa o like, o comentário e compartilha, tá? No The Family Memorial. Eu acho que é assim que pronuncia. Mas eu vou deixar escrito aqui na tela também. E o que é esse memorial? Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Ao fundo nós vemos o rio Liffey. Aqui é a região que o pessoal conhece como das Docas. E temos essas estátuas para relembrar esse período tão difícil, conhecido como a Grande Fome que a Irlanda passou. Espero que vocês estejam me ouvindo bem por causa do vento. E alguns já sabem do que se trata esse período, né? Mas eu vou aqui mostrar, contar um pouquinho para vocês o que aconteceu nessa época. Mas antes eu quero deixar claro que o que eu vou falar aqui no vídeo, eu pesquisei ontem, assisti outros vídeos que falavam sobre o assunto, li algumas matérias e também é de acordo com o que alguns nativos, algumas pessoas daqui já me falaram também. Quando eu estive aqui no intercâmbio, entendeu? Então, vai encontrar divergências. Tem gente que fala que isso tudo foi culpa do capitalismo, enfim. Mas eu vou falar dentro do que eu pesquisei e do que me foi passado por pessoas que moram aqui, pessoas nativas também, tá? Então vamos lá. Muitos acham que esse período da Grande Fome não estão errados, tá, gente? Não é isso. Se deu por conta de um fungo que atingiu as batatas por razões naturais mesmo. Foi como acontece às vezes algumas pragas nas lavouras, nas plantações. E isso em 1845. A Irlanda era adepta praticamente da monocultura, que só cultivava batatas. E esse fungo atingiu as batatas e elas apodreciam antes mesmo de serem colhidas. Então o pessoal perdeu assim mais de 40% da plantação. E na época a Irlanda tinha cerca de 8 milhões de habitantes. E foi muito complicado. Foi muito complicado. Eles não esperavam por isso. Era a base da economia deles. E foi um baque tremendo. Porém, aí é que entra. O problema como um todo, pelo que eu pesquisei, que me falaram também, vai muito além disso, tá?
Na verdade, o problema começou muito antes. A Irlanda e a Inglaterra têm uma história de batalhas e guerras durante muito tempo. A Inglaterra sempre tentou dominar a Irlanda, né? E por muito tempo conseguiu. A Irlanda pertenceu à Inglaterra por muitos anos, fazendo parte do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. E só que o que acontecia? A aristocracia britânica ficava na Inglaterra. E essa é uma ilha afastada, não fica no mesmo pedaço de terra. Então o pessoal não dava muita bola para quem estava aqui, não se importava com a população aqui da Irlanda. E, quer dizer, a não ser, a única preocupação que eles tinham era que o pessoal daqui pagassem os impostos corretamente. E havia um rei há muito tempo atrás, eu não vou saber o nome dele agora, vou passar aqui para vocês, mas que se diziam que a Irlanda pertencia à Inglaterra e ao Reino Unido e tal, por questões divinas. E até então esse rei era católico, porém ele queria se separar da esposa e a Igreja Católica nunca permitiria isso, né? Então ele criou a Igreja Anglicana. E aí ele queria que todo mundo se tornasse anglicano. Porém, a Irlanda sempre foi um país majoritariamente católico, né? Estamos falando aí de 80% da população católica. E eles não aceitaram isso. Como uma forma de punir o povo que não quis se converter à igreja anglicana na época, esse rei determinou que as terras dos irlandeses católicos, na verdade, seriam agora dos anglicanos, tá? E quem ali morasse teria que pagar, usasse a terra para plantação, teria que pagar um arrendamento para poder continuar fazendo, para continuar plantando suas batatas, para continuar morando no local. Na verdade, até então, pouca coisa havia mudado, né? E lembre-se que eles não estavam se importando com ninguém daqui, visto que a aristocracia, os políticos da época lá, todos ficavam lá na Inglaterra, né? Mas a coisa foi só piorando. Depois, como se já não bastasse passar para a mão dos anglicanos a posse, a propriedade das terras, né, e os irlandeses católicos terem que pagar esse arrendamento para poder utilizar da terra, morar e trabalhar. Ai, desculpa aí, gente. Depois da Revolução Inglesa, o parlamento inglês então tirou totalmente da mão dos irlandeses as terras e passou para a mão dos ingleses. Porém, os ingleses não estavam aqui na Irlanda, eles continuavam lá na Inglaterra. Então, a terra era deles, mas eles não ficavam aqui para cuidar, para administrar, para nada. Nisso, os irlandeses se revoltaram e tiveram, a população massacrada, assim, realmente. Teve uma resposta violenta, sangrenta da Inglaterra, pelos irlandeses não terem aceitado isso. E nesse massacre, parece que 10% da população irlandesa já acabou falecendo. Após essa revolta, uma série de leis querendo ceifar totalmente os direitos dos católicos foram impostas. E lembre-se que, como eu falei anteriormente, aí os católicos eram cerca de 80% da população. E eles não poderiam adquirir terras mais, teriam uma série de empecilhos para passar as suas terras que já possuíam na época para os seus filhos. Enfim, foi uma resposta contra, né, a revolução. Vocês não têm o direito de se revoltarem. Então
além da gente matar o seu povo, vai ser do nosso jeito e pronto, acabou. E foi aí que a maior parte da população irlandesa passou a ser camponesa, porque realmente eles acabaram ficando sem quase nada de propriedade deles, então eles tinham que trabalhar na propriedade dos ingleses, eles tinham que ter o seu sustento e tal. Só que nisso, as terras foram ficando cada vez mais escassas. Então, foi por isso que surgiu a cultura da batata aqui. Porque a batata, ela é fácil de ser plantada, ela é relativamente rica em nutrientes e precisa de pouco espaço para poder crescer, produzir, para poder cultivá-las, né? E assim ficou por um bom tempo. Eles tendo que pagar o arrendamento do pequena sorte de terra que eles tinham para poder plantar e tinham que pagar imposto também sobre o que eles produziam na terra. Ou seja, tipo, eles ainda tinham que dar uma parte do que eles produziam, que já era pouco, para os donos das terras. Só que aí, em 1845, realmente chegou esse fungo que eu falei no começo do vídeo, que tem o nome científico dele aí e tal, mas eu não vou nem me atrever a pronunciar. E que realmente acabou com cerca de quase metade da produção da batata. E se você pensa que hoje em dia, se isso acontece em qualquer lugar do mundo, já afetaria drasticamente a economia, imagina naquela época a Irlanda passando por tudo isso, né, que já não estava fácil, e ainda acontecer desse fungo proliferar nas plantações. Tive que pôr a touquinha porque voltou a chover aqui, gente. Então valorizem, porque está frio, está chovendo e minha mãe está congelando, hein? Não esquece do like. Aqui é a minha colinha que eu estudei ontem. Não esquece do like, do comentário e de compartilhar com os amigos, tá bom? E se inscrevam no canal, hein? Bom, enfim. Resumidamente, Resumidamente, com tudo que estava acontecendo na época, aqui na Irlanda, isso se tornou conhecido mundialmente, virou manchete em jornais do mundo inteiro. E acho que eu vou ter que parar aqui, que tá chovendo muito, vai estragar meu celular. Pronto, vim aqui me esconder na estrutura desse prédio aqui em frente, assim que a chuva deixar eu volto pra lá. Mas enfim, gente, acontece que aí isso repercutiu mundialmente e para não ficar feio, né, pro governo inglês, o primeiro-ministro da época, o Robert Peel, começou a adotar algumas medidas para dizer que estava ajudando o povo irlandês. E o que aconteceu? Eles começaram a investir em obras aqui na Irlanda e chamava a população para trabalhar nessas obras. Porém, primeiro, que uma coisa que a gente é bem conhecedor disso, cada vez que o governo faz uma obra, ele cobra mais impostos, né? Para suprir o gasto daquela obra e tal. E essas obras, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, foi para levar, tipo, de lugar nenhum para não sei aonde, entendeu? Então foram obras que não ajudaram em nada no país. E essas pessoas que o governo chamou para trabalhar, na verdade trabalhavam o dia inteiro em troca de um prato de comida. Então eles não recebiam salário e o pouco que eles ingeriam não era suficiente para tipo, o gasto calórico que eles tinham o dia todo trabalhando naquela hora, trabalhando pesado. Ainda assim, começou um outro problema, que mesmo sendo em troca só de um prato de comida, muita gente queria, porque a população não tinha nem isso. Então chegou uma hora que lotou, eles não tinham mais espaço para chamar as pessoas para trabalharem nas obras. Após isso, esse Robert Peel foi destituído do cargo e assumiu em seu lugar um cara que, assim, falar o nome dele aqui para os irlandeses é praticamente um palavrão. Ele chama Charles Trevelyan. E o que ele fez?
ele criou as casas de trabalho, que no nome, na teoria, é muito bonito, né? Mas na verdade o pessoal ficava trabalhando durante o dia, como escravos praticamente, só realmente em troca desse prato de comida à noite. E à noite o povo ficava trancado nessas casas. Então, não entendo. E mesmo assim, essas casas também lotaram. Estima-se que chegaram a abrigar cerca de 700 mil pessoas na época. E a situação foi só piorando nos anos seguintes, gente. E essas imagens que eu mostrei aí no começo, retratam bem como as pessoas ficaram, esqueléticas, parecendo um zumbi andando pela rua. Tinha pessoas que iam para as praias para pegarem conchas para comer. Tinha outros que se arriscavam subir em penhascos para tentar roubar os ovos das aves. Então ficou uma situação bem complicada. Em 1847, essa crise chegou, digamos, no seu ápice. Vocês desculpem a expressão que eu vou usar, que eu realmente acho que hoje em dia não cabe mais essas expressões, porém foi como ficou conhecido na história, tá, gente? Então, o ano de 1847, que acreditam que foi o pior dessa crise toda da Grande Fome, ficou conhecido como Black 47, ou seja, 47 negro, que foi quando as pessoas começaram a tentar ir embora da Irlanda de tudo quanto é jeito, e muitos tentaram emigrar, principalmente para os Estados Unidos, em Boston, em Nova York, e Canadá, na cidade de Toronto. Inclusive, dizem que há um memorial desse em Toronto. Vila Amaranta, se vocês verem esse vídeo aqui, me falem se vocês sabem alguma coisa sobre isso, se realmente tem ou não, ou se sabem alguém que já foi, já conheceu, tá bom? Só que eles iam de navio. Esses navios foram apelidados até de navio-caixões, porque muitos não conseguiam chegar vivos até o seu destino final. Em um dos vídeos que eu assisti, fala que de 400 e poucas pessoas que tinham em um desses navios, mais ou menos 117 chegaram vivos ao destino final. Outras, no entanto, começavam a cometer crimes na frente dos policiais, na esperança de serem exilados para outros países. Tamanha a situação desesperadora que estava aqui no país. E, mais uma vez, tentando ajudar, porque continuava dando repercussão internacional, tudo isso que estava acontecendo aqui na Irlanda na época, o governo teve a brilhante ideia, o governo da Inglaterra, do Reino Unido, teve a brilhante ideia de cobrar impostos dos donos das terras, que os camponeses usavam para trabalhar e para tentar plantar suas batatas, para, adivinha só, com base no nível de pobreza dos seus camponeses, de quem ali laborava, né? Ou seja, essa ideia, ao invés de pensar, não, eu vou dar uma condição melhor pro rapaz lá que está na minha terra plantando a batata dele e no qual eu ganho em cima da batata que ele planta, não, eles começaram a expulsar os senhores das terras, começaram a expulsar os camponeses das terras, não tinha nada que os protegia, que garantia o direito deles ficarem nessas terras, e eles começaram a expulsar. Simplesmente vai embora daqui, porque se tiver gente pobre na minha terra, eu vou pagar imposto muito alto e eu não quero pagar imposto. Então, essa ajuda que o governo irlandês tentou, o governo inglês tentou implementar para tentar melhorar a vida do irlandês. E tudo isso levou mais alguns anos. Somente em 1849, mais ou menos, 50, que as plantações começaram a se normalizar, a colheita passou em níveis mais ou menos como antes, porque
Na verdade, a fome era tanta que eles chegaram a comer boa parte das sementes que eles tinham para plantar também. Então, só assim, só lá para 1849, 1850, que a situação da Irlanda começou a melhorar. E estima-se que nesse período, mais de 1 milhão de pessoas morreram e mais de 2 milhões acabaram emigrando da Irlanda. Ou seja, a Irlanda perdeu 1/3 da sua população na época. John Mitchell foi um jornalista irlandês que presenciou na época que aconteceu, e a frase dele retrata bem o que boa parte dos irlandeses hoje, até hoje, pensam a respeito da Inglaterra. Vou ler aqui para falar direitinho a frase. Deus mandou a praga das batatas, mas os ingleses é que criaram a fome. Isso foi a frase de John Mitchell, jornalista irlandês da época. Gente, realmente até hoje, eles não são muito a favor dos britânicos aqui. A Irlanda, depois de muito custo, conseguiu se reerguer. Passou por um período que tentou implementar o comunismo, mas aí a situação estava só piorando. Aí abriu o livre comércio, enfim. Aí hoje é uma das maiores potências da Europa. Segundo maior salário mínimo da Europa, o terceiro maior IDH, perde só para a Suíça e para a Noruega, se eu não me engano. Acho que é a Suíça. Noruega eu tenho certeza. Agora acho que é a Suíça também. E tem o terceiro melhor poder de compra no mundo hoje, ficando só atrás de Singapura e de Luxemburgo. E está atraindo cada vez mais investidores, mas isso também é um assunto para um próximo vídeo. Mas a questão é que até hoje os irlandeses não são muito amigáveis, assim. Não é que não são amigáveis, né? Eu não vejo essa questão de violência, em que pese ainda na fronteira com a Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Norte ainda pertence à Inglaterra, faz parte do Reino Unido. E a gente fica tudo na mesma ilha aqui, por exemplo. Então, boa parte da ilha é a República da Irlanda, que é onde eu estou, e tem um pedacinho da ilha que é a Irlanda do Norte. Então, ainda tem alguns conflitos, tanto por conta de religião, quanto por alguns querem a independência da Inglaterra, outros não. Enfim, então até hoje tem... não são muito amigos, digamos assim. E a Irlanda, a República da Irlanda se tornou república em 1921 ou 22, se não me engano. Eu acho que foi em 21 e aí efetivou mesmo em 22. Então foi recente, né, que realmente ela ficou livre do domínio inglês. E desde então, graças a Deus, tem se recuperado. É um país com uma qualidade de vida bacana. Como eu falei, o salário mínimo dá para você viver com dignidade aqui. E é isso. E agora eu vou ver, acho que a chuva deu uma amenizada agora. Eu vou lá na frente tentar mostrar para vocês a réplica do navio que os camponeses irlandeses usavam nessa época da Grande Fome para tentar emigrar. Então, é uma história pesada, mas que fez parte da história da Irlanda e que, de certo modo, é bom que não seja esquecida, né? E é isso aí. Fiquem com as imagens agora e não se esqueçam do like, de se inscreverem aí no canal no botão vermelho, ativar o sininho, do comentário e de compartilhar com os amigos. Você sabe alguma coisa diferente dessa história? Pode deixar aí nos comentários também. Como eu disse, dizem alguns, né, assim, que ainda a culpa dessa grande fome toda foi do capitalismo. Eu não acredito, dentro do que eu pesquisei eu não acredito, mas todo mundo tem o direito
de ter sua opinião e de se expressar. Então, se você quiser, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Fiquem com as imagens. Olha, gente, tá começando a chover de novo, mas essa é a réplica do navio que na época os irlandeses tentavam emigrar para salvarem suas vidas. E ali atrás, tinha que vir aqui à noite para gravar para vocês isso, mas ali é a Ponte da Harpa, que o nome oficial é Samuel Beckett Bridge. Ela é a ponte mais nova da Irlanda, foi construída em 2009. E é a Ponte da Harpa, porque a harpa é um dos símbolos nacionais aqui da Irlanda. E o que poucos sabem é que ela gira num ângulo de 90 graus, se precisar, para passar barco, navio ali. Navio acho que não passa aqui, né? Não sei. Mas ela tem essa possibilidade de abrir num ângulo de 90 graus. E aqui é a réplica do navio. E eu vou dar um panorama geral do outro lado do rio. A gaivota aqui. Ali é onde eu gravei o memorial. E aqui é o Liffen. E é isso aí. Um beijão e até o próximo vídeo.